Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o UFF11, né, esse fundo de fundos, e falar um pouquinho da estratégia dele e mostrando dentro do relatório o que, que ele traz de novidade. Ele faz um raio-x, né, do setor de fundos imobiliários nesse relatório do mês e vamos partir lá para a análise de hoje. Então, o UFF11, ele é um fundo de fundos, né, que teve início ali em 2018. Então, ele é um fundo já tem 5 anos, prazo determinado. O interessante dele aqui é que ele tem uma taxa de administração baixinha, né, de 0,35% ao ano. Então, tem vários FOFs, né, que tem uma taxa bem mais elevada. E taxas mais baixas, elas são uma vantagem muito grande, principalmente quando você fala de fundo de fundos, né. Então, ele tem 1.800.000 cotas, não tem muitos cotistas, também não tem uma capitalização de mercado muito grande, né. Então está aqui, o market cap dele, a capitalização de mercado é de 133 milhões, então é um FOF realmente pequeno. Tem 7.800 cotistas, é um fundo pequeno também, né, número de cotistas, embora já tenha 5 anos, é um fundo que não cresceu muito. Então, a gente sempre começa, né, a fazer avaliação pela nota do gestor. Então, o que, que o gestor está falando aí para esse mês sobre esse fundo? Ele fala, esse mês o fundo distribuiu para seus cotistas 0,72 centavos por cota, né? O fundo apresentou um retorno para os cotistas de 6,1% versus 1,3% do IFIX. Então, nesse mês, né, ele performou melhor, porque ele teve uma valorização ali no mercado secundário, porque como o mercado está subindo, o patrimônio dele está subindo, então ele acaba por valorizar mais. Então, o FOF ele tem essa característica, né? Quando você tem um mercado de alta, né, ele acaba subindo um pouco mais do que a média, quando tem um mercado de baixa, ele cai mais do que a média do IFIX, né, mais do que a média do mercado. Então, ele fala das posições que ele acabou reduzindo, né, no mês, então foi o XPLG, o KNRI, o PVBI. Eles fizeram um giro do HGLG, né, foi uma posição interessante, eles venderam ativo no secundário e recomprou no primário. Então, eles acabaram fazer um trade, né? E conseguiram aí baixar, né, o preço médio e aumentar a posição. Então eles tinham uma posição de 1,7% no fundo, passou para 4,2% da carteira. E aí ele fala aqui do resultado da DRE gerencial, então tem 3 linhas aqui. A primeira é rendimento de fundos imobiliários, né? Então a gente vê que foi 1.338 aqui em julho de 23. Ganho de capital foi quase nada, né? Foi bem pouquinho, 23 mil e pouquinho. Receita financeira na faixa de 60 mil. Quando a gente olha aqui no acumulado, né, a gente vê desde o início, você teve 44 milhões de resultado, e você teve 6 milhões, em torno aí de uns 14, 15% aí de giro, né? Então esse giro ele faz normalmente quando o mercado está em alta, que ele consegue pegar posições que ele comprou mais barato, vender mais alto e consegue gerar valor fazendo o giro da carteira, né, que é uma estratégia dos FOFs. Então os FOFs eles são fundos, né, que na média, se você pegar o período inteiro, dificilmente ele bate o IFIX, não são muitos que conseguem fazer isso, mas em períodos de alta, normalmente ele performa melhor do que o IFIX, em períodos de baixa, pior. E aí é que tem o resultado mensal por cota do fundo, né, que foi 0,71, e aqui ele abre um pouco essa questão do resultado, né, o que foi rendimento de fundo imobiliário, né, então a maioria foi rendimento dos FIIs mesmo, ele praticamente não operou aqui com ganho de capital, o ganho de capital teve um pouquinho aqui em setembro de 22 até outubro, novembro, dezembro, depois aqui não teve nada e agora voltou um pouco de novo aqui em maio de 23. Então, o período ainda não está muito favorável para esse giro de capital, então a maioria do resultado do fundo é um resultado recorrente, que é o resultado dos rendimentos, né, que os fundos imobiliários que estão dentro dele eles proporcionam para o cotista do fundo. Então, a média de distribuição nos últimos 12 meses também foi essa, né, 0,71, o que deu um dividend yield médio também de 11,6% no ano. Tá? Então, tem a composição dos rendimentos, a maioria é parte recorrente de FII. Então, os rendimentos recorrentes que são distribuídos é a maior parte do resultado, e a parte de ganho de capital realmente tem sido pequena, principalmente nesses momentos. No mercado secundário aqui, evolução da cota no patrimonial e do mercado. Então, a gente vê que essa primeira linha aqui, ela é uma cota do mercado, né? Depois essa parte de cima aqui, ela é a cota patrimonial, e a última lá em cima é o PVP. Então, o PVP é a relação, né, entre o preço que a cota está e o valor patrimonial dela. Então, a gente vê que o PVP ele foi subindo, né, o desconto que o fundo oferece no mercado secundário ele foi caindo. Então, a gente vê que esse mercado de alta, ele acaba, a cota do FOF acaba subindo, né, e ele acaba perdendo um pouco desse desconto que ele tem.
Então, o volume negociado do mês aqui, né, também ficou mais ou menos em linha, né, não é um fundo que negocia muito. A carteira de ativos são os principais ativos ali que ele tem, então tem fundo de o GSRE, o JP, que é de papel, né, então o KNCR também é de papel também, então tem vários aqui, vários fundos, uma carteira bem extensa de fundos imobiliários. A composição da carteira, né, então 13% aqui é diversificado. Essa questão aqui é interessante de observar, por quê? Porque você vê qual é a estratégia do fundo, o que, que ele acha que vai valorizar mais. Então, o que ele acha que vai conduzir melhor, ou questão de carrego, né, por um determinado tempo, ou então ganho de capital. Então, você vê qual é a estratégia que o gestor está utilizando. Então, a gente vê que a parte diversificada é em 13%, laje corporativa está em torno de 20%, e ele foi aumentando ao longo do tempo, né? Então, de fevereiro de 23 até julho de 23, ele aumentou a posição em lajes corporativas, diminuiu um pouquinho, né, a posição que ele tinha ali em CRI, que é a maior posição do fundo, né, está com 36% em CRI, né, a parte de shoppings é a parte pequena e outros também, né, então ele segue numa estratégia de mais CRI, que tem um rendimento mais elevado, lajes corporativas que ele acha que vai, né, ter um ganho de capital interessante, diversificados e logística que também, né, que tem um carrego interessante. Então, os últimos 12 meses desde o início, carteira dos ativos, vezes o IFIX, então ele performou aí, a cota patrimonial IFIX foi bem próxima, né? E desde o início ele, a cota, considerando pela cota patrimonial, ele performou um pouco melhor do que o IFIX. Já pela cota de mercado ele deve ser perdido, né? E aqui tem um slide interessante. Esse slide aqui ele fala aqui, ó, a soma do valor patrimonial dos ativos investidos dividido pelo número de cotas do fundo resulta em 88,76. Então, se você pegar todo o patrimônio que está dentro do fundo, né, ou as cotas de fundo imobiliário que estão lá dentro, você teria um patrimônio de 88,76. Só que essas cotas, né, no mercado secundário, elas também estão com desconto. Então, se você observar a cota patrimonial do fundo, ela está com 78,42, por conta do desconto que esses fundos têm no mercado secundário. E por conta do desconto que a UFF tem no mercado, então ele tem uma dupla camada de desconto. A primeira, do desconto dos fundos que estão lá dentro da carteira, e o segundo, por conta do desconto que o FOF, né, ele tem no mercado secundário. Então, tem um potencial de aumento aqui que a gestão fala de 20%, né, caso ele volte aqui para o valor de cota patrimonial. Então, os FOFs, eles têm essa característica, né, eles têm um duplo desconto quando eles estão muito baratos, digamos assim. Ele fala aqui um pouco da taxa de performance, o mercado de FIIs, e aqui ele vai fazer um pouquinho nessa questão ali do raio-x do mercado de fundos imobiliários. Então, são slides interessantes para a gente entender como é que está agora, né? Então, ele fala, ó, o volume negociado de FIIs no ano de 2023, né, foi de 32 bi, um total de 493 fundos, né, na B3. O mês terminou com 2.254.000 investidores, né, de fundos imobiliários, sendo 75% desses investidores, né, pessoas físicas. Então, a maioria do investidor de FII é o cara que é a pessoa física. Pouca gente procura se informar, então é um mercado que ainda não tem uma eficiência muito grande, como seria, né, o mercado acionário, o mercado de ações. Aí a gente vê aqui o tamanho do mercado, né, e o número de investidores. Então, o número de investidores aumentou bastante de 2010, né, tinha em torno ali de 7 mil, 8 mil investidores, para 2023, né, que hoje tem uma quantidade muito maior, né, de investidores. A gente vê por esse gráfico aqui a subida, né, a quantidade de investidores que isso alcançou, né? Então, o volume, valor de mercado e a liquidez dos fundos, né, elas aumentaram bastante também, não, juntamente com o número de cotistas de fundo. Então, os FIIs, eles cresceram bastante ao longo do tempo. Então, a composição do mercado. O mercado de fundos imobiliários, né, de FIIs, ele é em grande parte composto por dois tipos de fundo, papel e tijolo. Então, ele falou da divisão aqui, e ele fala o percentual que hoje em dia tem, né, de cada tipo de fundo. Então, o fundo de tijolo que busca investir os recursos em imóveis, e os fundos de papel buscam investir em dívidas lastreadas em recebíveis, né, de recebíveis de imóveis. Então, hoje, a gente tem 49% do mercado em tijolo e 45% do mercado em papel. Então, está bem dividido, né, mas quase metade, né? Então, o diversificado é em torno de 5,6%. Dentro dos fundos de tijolo, a gente tem aqui que o logístico tem, né, a maior quantidade de fundos, né, listados. Depois vem a parte aqui de shopping center com 19%, corporativo com 18%, né? Diversificado, tijolo, são fundos que têm uma estratégia com mais tipos de ativos, né? Em vez de ser um temático, né, só logística, só escritórios, a gente tem em torno de 15%.
E tem outros setores que são bem pequenos, educacional, hospitalar, residencial, né, o varejo, então são setores bem menores. E aqui na parte de papel, né, 81% são CRI. Por quê? Porque o CRI é o tipo de papel que é mais rentável, né? Então os fundos investem prioritariamente em CRI, né, e tem os FOFs também que ocupam 17%, né, desse mercado de papel. E aí a gente tem, né, a variação do IFIX, né, a variação por segmento. Então os fundos de fundos aqui foram os que mais subiram, né? Então justamente porque esse mercado de alta, o fundo de fundo ele acaba subindo um pouco mais do que o restante. O corporativo também teve uma boa performance, 2,80, né? O logístico e CRI tiveram uma performance menor, né? A parte de diversificado tijolo 1,20 e varejo 2,16. Então a gente vê que os FOFs eles performaram um pouco melhor. Com relação ao mercado de FIIs, aqui também em julho, os fundos participantes do índice IFIX apresentaram uma redução do dividend yield de 11 para 10,86. Então isso que acontece quando o mercado começa a subir. Porque, o que é o dividend yield? É o rendimento que o fundo distribui dividido pelo preço de mercado. Quando o preço de mercado sobe, o dividend yield ele cai, né? Porque os rendimentos eles ficam mais ou menos em linha. E a gente vê aqui, né, que tem o IFIX, a média do IFIX, esse losango aqui, né, que é esse que está passando aqui assim, tá vendo? Esse aqui, losango aqui é a média do IFIX. Aí tem tipo, uma classe de ativo que performou aqui acima do IFIX, né, de agosto de 22 até julho de 23, que foram os CRIs, e tem essas outras classes de ativo aqui que puxaram para baixo, então, que foram logística, corporativo e shopping. Então a gente vê que nesse último ano, né, a performance dos CRIs foram melhor e a performance do logístico, corporativo e shopping puxaram o IFIX para baixo, né? Então a gente tem momentos em que o papel vai pior, tem momentos que o tijolo vai melhor, então por isso que a gente monta normalmente uma carteira mais diversificada. Então é isso que a gente tinha para falar para vocês hoje sobre o fundo de fundos, né, da Aurivest, o UFF11, e sobre um pouquinho ali do mercado de fundo imobiliário, né, o raio-x do mercado. Você quer entender um pouco mais sobre o assunto ou você quer começar a investir em fundos imobiliários? Aqui embaixo aqui tem o link para a assinatura do nosso relatório de fundos imobiliários, apenas R$ 29,90 ali por mês, você fica informado, né, sobre todo o mercado e também tem uma carteira recomendada lá para você começar a investir já com assertividade, né, porque eu já analisei tudo, né, sei quais são os melhores fundos e o percentual em cada um que você vai investir. Tá? Então, prestigie a gente aí, dá o like, curte o vídeo e assina a nossa carteira. Grande abraço, fique tranquilo.